Olá, doutores e doutoras, como vão? Hoje é dia de cenário novo, consegui até que enfim arrumar meu escritório, né, para poder gravar aqui as nossas videoaulas. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a teoria geral do crime e vamos fazer uma introdução à teoria geral do crime. E eu gosto sempre de começar esse módulo dizendo que ele é muito importante. É este módulo que dá título a primeiro período de direito penal, onde nós vamos aprender as bases do direito penal. E eu gosto muito de dizer que direito penal ele é uma construção técnica, muito técnica. Então eu costumo dizer, até coloquei aqui, vocês vão ver aí o exemplo do tá uma cartola aí, tá uma capa de mágico, né? Para dizer o seguinte, que advogado criminalista ele é técnico, ele não é mágico. Então não espere do advogado criminalista que ele faça mágica, que ele faça ilusões, né? Muitos colegas até tentam vender uma certa ilusão. Dizem que vão tirar um coelho da cartola em determinado momento, ou tem sempre uma carta na manga guardada para colocar no momento certo do processo. E isso é ilusão. O advogado criminalista, ele não é mágico, ele é técnico. E aí, então, eu até coloquei aqui uma série que eu estou assistindo, vocês estão vendo aí, que é essa How to Get Away with Murder, How to Get Away with Murder, que fala, inclusive, como defender um assassino. Então, tem muita ficção nisso, tem muita... É até engraçado, a gente assiste assim, fica... Nossa, além do direito americano ser muito diferente do direito brasileiro, a professora que dá aula de direito penal lá nessa faculdade dos Estados Unidos, ela lógico que na ficção, ela tenta, né, levar os alunos mais para o lado prático. Eu acho isso muito interessante. Porém, vocês veem, se assistirem a série, que se tenta muitas vezes modificar os fatos, se tenta algumas saídas que não são são extremamente antiéticas. Isso não combina com o nosso direito, mas nem nem de longe, entendeu? Mas a série é bem legal. Nesses tempos em que a gente não pode sair de casa, eu acho importante, né, ter alguma coisa para a gente assistir, para se divertir. E nós, apaixonados pelo direito penal, podemos nos divertir assistindo essa série How to Get Away with Murder, né? Que desculpa um pouquinho a pronúncia, né? Mas é isso aí, como definir assassino. Então, para entrar na teoria do crime como ela deve ser. A teoria do crime ela é um castelo de cartas. A construção do crime ela é como se fosse um castelo de cartas. Muito mais importante do que aprender o conceito ou decorar o conceito de crime é compreender o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime ele é uma análise técnica que visa determinar se o crime aconteceu ou não. Então, assim como esse castelo de cartas que eu coloquei aqui, a, a construção do que vai se entender por crime acontece passo a passo. Então, cada um desses elementos do conceito analítico de crime é uma das cartas que é colocada diante do magistrado para então verificarmos se houve ou não um crime. Se ao final essa construção se manter rígida, aquele castelo mantiver perfeito, estaremos diante de um crime. E aí qual vai ser o papel da defesa? O papel da defesa é encontrar a carta solta. Se encontrar a carta solta e puxar essa carta solta, todo o castelo de cartas que é acusação desmorona e não cabe outra medida ao juiz senão a absolvição. Então é isso que nós vamos entender nesse primeiro contato com a teoria geral do crime. Então vamos lá ao conceito de crime. O conceito analítico de crime existem várias concepções. Aqui eu separei as duas mais comuns. As mais comuns são a concepção bipartida, segundo a qual o crime seria composto por apenas dois elementos. O crime seria um fato típico e antijurídico. Quais são os dois elementos, então, para essa concepção, para a bipartida? Fato típico, que nós sempre podemos chamar de tipicidade de maneira geral, e antijuridicidade ou ilicitude. São exemplos da mesma coisa. Então, para essa concepção bipartida, o crime é um fato típico e antijurídico. Mas a concepção que é mais aceita, a corrente majoritária, é a concepção tripartida, segundo a qual o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, composta por três elementos: o fato típico, a antijuridicidade, também chamada de ilicitude, e a culpabilidade, que vai ser então um terceiro elemento. Qual teoria está certa, qual concepção está certa e qual está errada? Ora, o direito penal não é ciência exata, o direito penal é ciência
humana, e aqui nós não temos essa certeza de qual está certo e qual está errado. A maioria dos doutrinadores seguem a concepção tripartida. Agora, o Damásio Evangelista de Jesus, o Fernando Capês, por exemplo, seguem a concepção bipartida. Então, mas não vou discutir aqui quem está certo e quem está errado, né? São entendimentos. Pois bem, para aqueles que adotam a concepção bipartida, o crime já aconteceu quando tem um fato típico e antijurídico. Mas e a culpabilidade, que é integrante da concepção tripartida, como é que ela funciona aqui? Ela vai funcionar como um mero pressuposto de aplicação da pena. Então, na concepção tripartida, na bipartida, a culpabilidade é um mero pressuposto de aplicação da pena. O juiz só vai verificar a culpabilidade para saber se aplica a pena ou não. Vai entender que o crime já aconteceu quando estiver diante de um fato típico e antijurídico. Já para a concepção tripartida, não. A concepção tripartida, segundo a qual o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, a culpabilidade vai ser reconhecida como juízo de reprovação da conduta. Então, a culpabilidade, para a concepção tripartida, é um juízo de reprovação da conduta. Vamos estudar agora cada um desses elementos. Vamos estudar o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Lógico que não nesse modo, não nessa videoaula. Vamos levar aí várias videoaulas para concluir esse conceito analítico de crime, mas vamos passo a passo. Então aqui eu já mostrei 3 cartas para quem entende que o correto é a concepção tripartida e 2 cartas para quem entende que o correto é a concepção bipartida. Agora vamos aumentar o número de cartas desse castelo. Vamos entender quais são os elementos do fato típico. O fato típico se compõe por 4 elementos: a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. 4 elementos. Então percebo, já estamos aumentando aí o nosso castelo de cartas. Mas em todos os crimes vamos considerar esses 4 elementos? Não. Presta atenção para a atividade. Né? O fato típico só vamos considerar como possuindo 4 elementos nos crimes materiais. Só quando estivermos diante de crimes materiais. Porque crimes formais ou crimes de mera conduta, eles não necessitam da verificação do nexo causal nem do resultado. O que se precisa em qualquer crime é conduta e tipicidade. Mas nos crimes materiais, 2 elementos a mais: nexo causal e resultado. Nexo causal e resultado não são necessários em crimes formais ou crimes de mera conduta. Vamos entender o que são crimes materiais, formais e crimes de mera conduta. Crimes materiais são aqueles que exigem a produção, ou seja, a realização de um resultado naturalístico. Precisa de uma modificação no mundo exterior. Tem que algo mudar no mundo natural, para então termos aí um crime material. Exemplo, no crime de homicídio, alguém morre. Se alguém morre, nós temos que ter a constatação, né, da morte de alguém, do corpo de alguém. Né? Então, como que fazemos isso? Através de um exame pericial. Então, os crimes materiais, em regra, eles exigem perícia. Por que eu digo em regra? Em regra. Porque até eu dei uma videoaula outro dia e um aluno mandou uma mensagem, uma pergunta bem pertinente até. Mas e no caso Bruno, no caso da Elisa Samujo lá, não teve corpo? Como é que foi feita? Como é que foi constatada a materialidade? Pode ser constatada a materialidade por via indireta. Isso aí é uma matéria que nós vamos estudar mais a fundo quando estivermos estudando direito processual penal. Então, a via indireta, por exemplo, temos uma filmagem que comprovam lá o momento da explosão, a pessoa morrendo. Temos lá um conjunto de testemunhas, um conjunto probatório formado por várias testemunhas, por algumas provas, como por exemplo uma quantidade de sangue em determinado local, e aí vai. Mas aí é a prova indireta, ok? Bom, com relação aos crimes formais. Os crimes formais, eles são aqueles que se consumem independentemente da produção de resultado modificador. Por exemplo, na formação de quadrilha, basta que 3 pessoas ou mais se associem para a prática indeterminada de crimes e já estaremos diante da configuração de um crime, da formação de quadrilha. Olha, não precisa, por exemplo, se eles combinarem de praticar assaltos, não precisa que eles pratiquem um primeiro assalto para já responderem para a formação de quadrilha. Porque não se exige resultado, não se exige nexo de causalidade. Basta apenas a conduta e a tipicidade, que nós vamos entender desde já como sendo uma previsão legal. Os exemplos clássicos dos crimes formais são os crimes contra a honra.
os crimes contra a honra, a calúnia, injúria, difamação. A injúria, por exemplo, pode ser praticada, né, quando se ofende a honra subjetiva da pessoa, um sussurro ao pé do ouvido. Pode sussurrar no pé do ouvido. Né? Nas aulas eu brinco ainda. Você pega um sujeito aí e sussurra no ouvido dele. Corintiano, corintiano. Ó, o sujeito já vai estar mortalmente ofendido, né? Se não for corintiano. Se for corintiano, vai se sentir honrado. Né? Então, acho que a maior parte não vai se ofender. Né? Mas tem alguns, né, como eu, que ficarão ofendidos. Bom, seguindo, os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta são aqueles que basta a realização da previsão do tipo penal, do artigo de lei, que já vão se configurar, independente de qualquer resultado. Por exemplo, o exemplo clássico da violação de domicílio. O sujeito fica lá determinado período na casa de alguém contra a vontade do legítimo possuidor, do proprietário, e não quer se retirar, mesmo sendo convidado. Chama-se a polícia, aí quando a polícia chega, ele sai. Mas aí você olha lá o local onde ele ficou, não tem uma pegada sequer dele. Não houve nenhuma modificação no mundo exterior, mas se configurou o crime de violação de domicílio. Olha que interessante. Então, percebam, crimes materiais, aqueles que geram uma modificação no mundo exterior, que geram um resultado naturalístico, que precisam de perícia, em regra. Os crimes materiais, para a comprovação dos mesmos, eu preciso de conduta, nexo causal, resultado e tipicidade, 4 elementos. Para os crimes formais ou crimes de mera conduta, não preciso, apenas de conduta e de tipicidade. Bom, então vamos seguindo. Vamos agora analisar. Interessante, antes de passarmos a analisar os elementos da conduta, vamos entender uma coisa. A forma com a qual os crimes acontecem. Os crimes eles podem acontecer por meio de a conduta ela pode ser uma ação ou a conduta pode ser uma omissão. Reparem que eu uso o termo conduta, é algo genérico. Então são exemplos de conduta, ação e omissão. A ação é uma atividade positiva, é um fazer. Omissão é uma atividade negativa, é um deixar de fazer, é uma inatividade, na verdade. O sujeito deixa de fazer. Então na ação, o sujeito faz aquilo que não devia. Na omissão, ele deixa de fazer o que é devido. Pois bem, a maior parte dos crimes eles se realizam de maneira por meio de uma ação. Aí então são chamados crimes comissivos. São aqueles que são impelidos por uma ação. Mas existem também aqueles que se realizam por meio de uma omissão. Esses são chamados omissivos. Então, exemplos de comissivos são vários. Né? A gente vai ver o estupro, vai ver o roubo, vai ver o estelionato, vai ver vários. Agora, os omissivos, a gente vai ver os omissivos puros como sendo a omissão de socorro, vamos ver a omissão de notificação de doença, que é compulsoriamente, né, o médico obrigado a notificar, por exemplo, aquelas que geram uma epidemia. Então, aí vejo, nesse caso, temos aí uma omissão, um médico deveria ter notificado a doença, que é contagiosa, que pode gerar uma epidemia, e não fez. E aí, nesse caso, configurou-se o crime. Mas existem tipos penais que se realizam tanto por ação quanto por omissão. O grande exemplo é o homicídio. E também é uma pegadinha de prova, de concurso. O sujeito às vezes erra o crime acha que houve omissão de socorro quando o sujeito deixou de alimentar a vítima pretendendo a sua morte, ou deixou de dar água à vítima que precisava lá se hidratar, pretendendo a sua morte. Então veja, não houve omissão de socorro, não deixou de socorrer a vítima. Ele passou pelo local do acidente, viu a vítima caída, falou: quem é? É fulano? Fulano quer mais é que morra mesmo, não vou socorrer não. Olha, isso não é omissão de socorro. Isso é homicídio, isso é participação no homicídio. Então, o crime de homicídio, ele é um exemplo dos crimes que podem ser realizados de maneira comissiva ou omissiva. Então, ele pode ser chamado de comissivo ou omissivo ou realizado até mesmo de forma comissiva por omissão. Pois bem, mas para isso ocorra, nós temos que observar o chamado dever objetivo de cuidado. Aonde que está previsto o dever objetivo de cuidado? No artigo 13 do Código Penal, no seu parágrafo 2º. Vamos ver então. A rubrica que aí está é relevância da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Olha só que interessante. Então, se o sujeito devia e podia agir para evitar o resultado,
ele responde pela prática do crime se assim não fizer. E aí, percebam, o legislador ele até deixa claro, o dever de agir incumbe a quem, e aí vem as alíneas, a quem tenha por obrigação, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Os pais com relação aos filhos menores, os filhos com relação aos pais idosos, né? E aí por diante. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Olha a função do garantidor aí nesse caso. O motorista da rodada, por exemplo, que se habilita. Ah, não, gente, deixa comigo, eu não vou beber porque eu vou cuidar de vocês. Aí chega na hora, ele entra na bagunça, bebe, acontece um acidente. Olha, ele se tornou responsável, porque ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e falhou nesse momento. Então, responde. Quem com seu comportamento anterior criou o risco para a ocorrência do resultado. Há um sujeito, por exemplo, que nos convida a ir até vamos dizer, o Pico dos Marins, a fazer lá uma caminhada conosco. Aí nós não conhecemos, ele conhece as trilhas. Em determinado momento, ele, olha, vai chover, gente, dá licença, eu estou indo embora porque eu que não vou ficar aqui me expondo com esse temporal que está armando aqui. E ele vai e foge, né? Ele corre, nos deixa lá. Ele, com esse comportamento anterior, ele cria risco para a ocorrência do resultado. Então passa também a responder pela prática do crime. Pois bem, chegamos então à análise da conduta propriamente dita. A conduta, ela é uma ação humana. Olha, até coloquei aqui uma observação que os animais não praticam conduta penalmente relevante. Eles podem ser instrumentos na prática do crime. Por exemplo, se eu uso um cão atiço um cão para morder alguém e causa uma lesão corporal em alguém, quem causou a lesão corporal foi o cão, mas meu comando. Então o cão funcionou como se fosse um instrumento na minha mão. Nesse caso, eu respondo. Mas então percebam, a conduta tem que ser praticada por humanos, né? Pode o animal praticar se for instigado, se o animal for treinado para fazê-lo, aí ele funciona como ferramenta, responde o ser humano. Mas a princípio, se um cão, por exemplo, por mais cuidado que eu tenha, ele escape e acabe pegando uma pessoa ou mordendo uma pessoa, com todos os cuidados que eu tive, ele violou todas as formas, conseguiu burlar todas as formas de cuidado que eu tive e acabou atingindo a pessoa. Aí, nesse caso, eu tenho como me defender. Nós estaremos diante, né, da prática de um crime. Mas até eu vou explicar isso mais adiante, quando estivermos diante do caso fortuito ou motivo de força maior. Por ora, ficamos com a ideia de que somente os seres humanos praticam condutas penalmente típicas, penalmente relevantes. Vamos aos 5 elementos da conduta. São elementos da conduta: a consciência, a vontade, a finalidade, a historização do pensamento e o elemento subjetivo do tipo. Olha aí, eu já ofereço agora mais 5 cartas naquele nosso castelo. Né? Se lembram disso? Se retirarmos uma carta, o castelo desmorona, o juiz tem que absolver. Vamos então a cada uma dessas cartas. A consciência. A consciência é o estado psíquico no qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Por exemplo, quando estamos dormindo, quem assume não é o estado de consciência humana, é o inconsciente, é ele que assume as funções. Pode ser que nós pratiquemos conduta durante o sono? Não é possível. Já ouviram falar do sonâmbulo? Olha, se ficar provado que o sonâmbulo praticou a conduta, o sonâmbulo foi lá e quebrou um objeto de alguém, ele pode responder pelo crime de dano? Se ficar provado que ele estava naquele momento em estado de sonambulismo? Não, porque ele faltou consciência. E sem consciência não há conduta, sem conduta não há fato típico, sem fato típico não há crime. Olha aí o castelinho caindo, né? Então percebam, quem está dormindo não pratica conduta penalmente relevante porque não tem consciência. Posso falar dormindo? Olha, os homens muitas vezes falam dormindo, né? E as mulheres ficam atiçando o sujeito, o sujeito dormindo, fala assim, eu quero matar. A esposa, quer matar quem, meu amorzinho? Quer matar quem? A mulher tenta tirar da boca do sujeito, né? Quero matar aquela bruxa. Que bruxa? Qual bruxa, amorzinho? A sua mãe. Aí ela pega o celular e começa a gravar. Ah, é, amorzinho, você quer matar minha mãe? Você quer matar? Vou matar, mas como que você vai matar? Eu vou dar facadas nela. Olha, e ela gravando tudo no celular. Aí ela leva pro delegado de polícia. Aí meu marido dormindo falou, contou todo o plano dele para matar minha mãe. Haveria crime? Não, por quê? Porque ele falou durante o sono e não tinha consciência.
né? Crimes contra a honra, por exemplo, pode-se xingar alguém, pode-se xingar alguém e aí praticando um crime de injúria, pode-se contar uma história dormindo de alguém e aí estar diante de um crime de difamação. Não haverá. Por quê? Faltou consciência. A vontade, o que é a vontade? A vontade é o querer ativo do ser humano, apto a desencadear movimentos corpóreos tendentes à realização de seus propósitos. Portanto, não há voluntariedade nos seguintes atos. Olha que coisa interessante. Quando se tem vontade, se quer praticar uma conduta. Cuidado aqui não é chegar ao resultado. A vontade de chegar ao resultado, nós vamos ver na próxima aula, é o que eu vou chamar de dolo. Aqui não é vontade de chegar ao resultado, é uma vontade anterior, de praticar a própria conduta. E às vezes nós não temos essa vontade, como por exemplo, quando estivermos diante da coação física irresistível. O que é coação física irresistível? Alguém me obriga a fazer algo fisicamente. Por exemplo, se estivesse na sala de aula, eu ia dar aquele exemplo, né? Eu pego um peso, coloco 300 quilos, prendo numa corda, essa corda é presa numa roldana, né? Passo uma corda lá pelo teto na roldana e dou para algum aluno segurar. E o peso está em cima da cabeça de outro aluno. Pergunto, quanto tempo será que ele consegue segurar os 300 quilos ali? Pronto, já conseguiu, não conseguiu mais segurar, o peso caiu em cima do outro aluno. Matou o outro aluno. Ele responde pelo homicídio? Não. O terceiro que praticou a conduta, que colocou o peso, a corda na mão dele, que tinha um peso na outra ponta, sobre um aluno, é que vai responder. Porque ele estava sob coação física irresistível. Pegar um revólver, por exemplo, apertar o revólver na mão, passo o dedo do sujeito no gatilho e eu pressiono com a minha mão sobre o gatilho, provocando disparo. Olha, responde quem pressionou, quem fez a coação física irresistível. A coação física irresistível ela vai excluir a vontade. Excluindo a vontade, exclui a conduta. Sem conduta não há fato típico. Presta atenção. Pode ter uma pergunta na atividade que fale sobre isso. Essa é a coação física irresistível. Atos reflexos. Então, por exemplo, susto, como por exemplo, choque, aquela reação que você tem, causa um movimento brusco. Isso é capaz de fazer com que nós pratiquemos conduta que não serão penalmente relevantes. Ok? Então, vamos aí continuar com os exemplos, né? Olha que coisa interessante. As reações semiautomáticas, essas não excluem, não são atos reflexos. Eu tenho um exemplo, a doutrina dá sempre um exemplo, vocês podem ver aqui, da abelha que pica a mão do motorista enquanto ele está dirigindo o carro. A abelha pica, ele tem aquele reflexo de gira o volante, e nessa que gira o volante atropela alguém. Olha, ele não teve vontade de virar o volante, ele virou o volante por meio de um ato reflexo, quer seja a picada da abelha. Então aí nesse caso está excluída a conduta porque não há vontade. Mas e se ao invés de ele percebe a abelha dentro do carro, ao invés de parar o carro e tirar a abelha, ele continua dirigindo, a abelha vem e ele fica naquela luta tentando tirar a abelha fora do carro, e a abelha pica a mão dele e ele gira o volante. Neste caso é a chamada ação semiautomática. Aí ele responde, porque ele deveria ter parado o carro e tirado a abelha do carro. Os movimentos reflexos também podem ser considerados como reações motoras excretórias ou fisiológicas, né? Aquele exemplo triste, até o motociclista está pilotando, é meio nojento, mas eu tenho que dar, né? O motociclista está pilotando, capacete fechado, de repente ele resfriado, espirra dentro do capacete. Oh, que nojeira! Já pensou? Só que nessa que ele espirra, o capacete embaça inteirinho e ele não vê mais para onde está indo e atropela uma pessoa. Olha, nesse exemplo, ele poderia ser até absolvido, porque devido ao ato reflexo, a reação excretória, né? A reação outro exemplo está nas reações fisiológicas, né, produzidas pela excitação dos órgãos do corpo humano. Exemplo, o sujeito vai numa praia de nudismo, não está acostumado, nunca foi, primeira vez, né? Chegou lá meio tímido, aí passou uma bela moça do lado dele e ele teve aquela reação natural. Né? Ele pensou em tudo quanto é besteira, tudo quanto é bobagem, tudo quanto é desgraceira e não adiantou, ele teve aquela reação, né? Aquela reação fisiológica no corpo. E aí todo mundo falou, nossa, que isso, é um ato obsceno? Seria um ato obsceno? O cara está aqui na situação... Não, é uma reação, né, fisiológica, não tem como impedir.
Fica aí, então, né, dentro deste contexto, a possibilidade da absolvição com base no ato reflexo. Pois bem, o que se discute, matéria controvertida, versa sobre a hipnose. Eu gosto muito de hipnose, eu estudo hipnose. Um abraço ao Anderson, né, do terceiro período da FASC, se ele estiver assistindo esse vídeo, que ele também estuda hipnose, né, eu também estudo. E é bem interessante a questão da hipnose, a doutrina discute, porque ainda que hipnotizada, a pessoa ainda consegue manter seu estado de consciência, ela ainda sabe o que está fazendo, né? Embora muitas vezes ela seja induzida à prática de determinadas condutas. Se você acha que a hipnose é brincadeira, que a hipnose não existe, que é bobagem, aqui eu dou para vocês 2 exemplos. O primeiro aqui é o Fábio Puentes, um argentino que é fera. Joga no Google Fábio Puentes que você já vai ver um monte de coisa. E esse outro vídeo aqui eu já vou até direcionar para vocês, que é o Pyong Lee, né? Participou do Big Brother agora há pouco, né? Um jovem aí de descendência coreana. Esse é fera também. Eu tô até sugerindo no vídeo aqui, ele vai hipnotizar os 2 professores num cursinho chamado Descomplica. Joga lá no Google, Pyong Lee hipnotiza professores do Descomplica. Vê o que ele faz com os 2 professores, vê se eles estão brincando. Olha lá como que é a seriedade do negócio. Inclusive, o Fábio Puentes trabalha no hospital em São Paulo, no Hospital das Clínicas, se não me engano, com um tratamento de pessoas queimadas por meio da hipnose. No YouTube, depois vocês podem ver, tem vários vídeos de gente que faz tratamento de canal, tratamento dentário com hipnose, porque não pode tomar anestesia, então faz tratamento, né, dentário com a hipnose no lugar da anestesia. E é muito interessante. Então, assistam lá e fica aqui a questão que é controversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Alguns aceitam, outros não. Mas se você for afastar, sem dúvida, é pela ausência de vontade. A finalidade é outro elemento, né, que vai compor aqui a conduta. Ela nada mais é do que a motivação, o direcionamento estabelecido pela conduta do agente. Ela passa a ingressar aqui no nosso direito com relação à conduta penalmente relevante quando da teoria finalista da ação. Olha só que interessante, ela era um elemento da culpabilidade, quando predominava a teoria causal da ação. Mas agora, com a aplicação da teoria finalista da ação, trazida por Hans Wessel, ela passa a ser analisada através da conduta, quando estudamos a conduta. Então, o que é a finalidade? Nenhuma conduta humana, quando tem um objetivo, toda conduta humana, quando tem um objetivo, ela é dotada de uma certa finalidade. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é o dos celulares. O sujeito vai na loja, acaba de comprar um celular novinho, sai na porta da loja e o celular de repente apaga. Ele volta para a balconista que vendeu e fala: meu celular estava funcionando e já não está mais. Não deu nem 2 minutos que eu saí da loja. Aí a balconista, só um minutinho. Ela tira de um celular novo, na caixa, a bateria e troca. Fala assim: nossa senhora, aqui ó, é a bateria. O seu está com defeito na bateria. Ele: então eu quero trocar meu celular. Ela: não, aqui infelizmente não pode. Antes de trocar, o senhor tem que levar numa autorizada. Aí o sujeito fica revoltado: como assim? Acabei de sair da loja. Não, eu não vou levar para autorizada não, eu vou para a delegacia. Ele passa a mão vou para o Procon. Ele passa a mão no celular que está no balcão e leva. Mas como tanto o celular dele quanto o da loja são novos, né, nunca saíram da loja, ele acaba por engano pegando o da loja. E aí nesse caso, pergunto, será que ele quis em algum momento praticar essa conduta de levar o celular da loja, ao invés de levar o seu que ele tinha acabado de comprar, que era exatamente idêntico? Não, ele não teve finalidade nessa conduta, razão pela qual deve ser absolvido antes mesmo de analisarmos o dolo, a vontade que ele teve de chegar ao resultado. Vamos conseguir a absolvição antes, trabalhando numa fase anterior, que é a finalidade. Pois bem, a esterilização do pensamento é o 4º elemento da conduta. Ela está ligada ao princípio da alteridade ou da transcendentalidade. Nós já estudamos isso no módulo 5, ou quando estudamos os princípios. Vocês devem se lembrar, fizemos atividades sobre eles. O princípio da alteridade, ele veda a incriminação do pensamento. Eu me lembro do meu professor, Zé Aroshi de Toledo, da Universidade de Mogi, que quando dava essa aula ainda falava em bom italiano: penseiro não paga gabella, pensar não paga imposto, né? Já diziam os italianos.
Então, esse princípio vem da incriminação do pensamento. O pensar é livre. Já pensou? Quem nunca pensou em matar alguém? Pensou se fosse possível punir o pensamento? Quanta gente já estaria presa? Então, não é punível. Princípio da transcendentalidade ou da alteridade. Por que transcendentalidade? Porque só é punível a conduta que transcende a esfera do autor. Ou seja, por esse princípio, não é punida a autolesão. Quem pratica a autolesão não sofre nenhuma punição. Por isso que o suicídio não é crime, a tentativa de suicídio não é crime, em razão do princípio da alteridade. Seria uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana punirmos alguém que acabou de tentar suicídio, que só não se consumou por razões alheias à sua vontade, e agora vai para a cadeia? Olha, seria um atentado à dignidade da pessoa humana. Então, daí a esterilização do pensamento ser este quarto elemento. O quinto elemento eu vou deixar para a próxima aula. O quinto elemento é o elemento subjetivo do tipo. Já passamos bem aqui do nosso horário e vamos deixar para a próxima. Já está se estendendo muito essa aula. Vamos, como diria Jack Stripador, por partes. Mas agora, antes de encerrar, eu preciso com vocês corrigir a última atividade. Vamos lá. A última atividade nós vimos sobre a interpretação da norma penal. E eu pedi para que você marcasse certo ou errado nas seguintes afirmações. Vamos lá. A interpretação doutrinária é obrigatória quando houver entendimento pacífico, no mesmo sentido na jurisprudência? Não. A interpretação doutrinária, mesmo no sentido, mesmo quando pacífica, ela não é obrigatória. Assim como a jurisprudência, em regra, também não é. Porque o juiz pode decidir dessa forma. Os tribunais podem ter um entendimento dessa forma hoje, podem não ter amanhã. Ok? E não é motivo suficiente. Vemos a questão na doutrina, mesmo que de forma pacífica, obrigar o operador do direito a ter o mesmo entendimento. Pois bem, a segunda, a jurisprudência é oriunda dos tribunais, ok? Conduzindo em regra o sentido das decisões. Isso, somente sendo de entendimento obrigatório por exceção. Certíssimo. A jurisprudência, assim como a doutrina, elas ajudam na interpretação da norma. Elas não geram obrigação. A jurisprudência, em regra, não gera obrigação do juiz em entender daquela mesma forma. Apenas por exceção. Qual é a exceção? Súmula vinculante. Quando é súmula vinculante, aí não tem para onde correr. O juiz pode até não concordar, mas vai ter que decidir de acordo com a súmula. Senão ele vai responder administrativamente, vai responder civilmente e criminalmente, sem falar que o ato que ele praticou desrespeitando a súmula será anulado. Ok? Então, número 2 está certa. A 3, a interpretação autêntica é aquela que deriva da lei, podendo ser desprezada mediante um costume local. Não, a primeira parte está certa. A interpretação autêntica é aquela que deriva da lei. Aí está certo. Agora, pode ser desprezada? Será que ela pode ser desprezada? Não, se ela deriva da lei, ela não pode ser desprezada, muito menos diante de um costume, porque costume não revoga a lei, de forma alguma. Costume não gera essa obrigação. Está errado, então. A última, vamos ver por que está errado. A jurisprudência, quando oriunda do Supremo Tribunal Federal, em qualquer hipótese, obriga o intérprete a segui-la. Agora, canto da sereia, ouve o canto da sereia. A sereia canta e leva o marujo lá para o fundo do mar. Pois se trata da nossa mais alta corte. Não. Até a nossa mais alta corte tem divergência, sabia? Às vezes as coisas lá são decididas por 6-5. Quer dizer que os 5 que decidiram de maneira contrária estão errados? Não, só significa que não foram maioria naquele dia. Isso pode até mudar no futuro, como nós já vimos no grande exemplo recente da prisão em segunda instância. Bom, então, feita a correção, na próxima aula, então, nós temos as atividades que eu já vou passar hoje, já vão estar disponíveis hoje para vocês. Vocês vão responder se o nexo causal e o resultado são exigíveis em todas as modalidades de crimes, exigíveis apenas nos crimes formais, exigíveis apenas nos crimes materiais, ou não são elementos necessários à configuração de crimes. Marque a alternativa correta. Dá uma olhada aí, eu já sei qual é, hein? Tá muito fácil. Eu não errei nenhuma dessas aí. A finalidade e a vontade são consideradas pela doutrina moderna como sendo elemento da... Olha, a finalidade e a vontade são elementos da culpabilidade, da antijuricidade, da conduta ou da ilicitude. Essa é fácil, hein? Eu não erraria de jeito nenhum. 3.
Assinale a alternativa correta sobre a coação física irresistível, quando o sujeito é obrigado a fazer alguma coisa, se lembra? Por forma física. Havendo coação física irresistível, haverá crime. Olha só, haverá crime. Não haverá... peraí, como é que está isso aqui? Havendo coação física irresistível, haverá crime? Não, olha lá. Não haverá, afastando-se a conduta penalmente relevante, o que exclui a prática do fato típico. Havendo coação física irresistível, vou até arrumar aqui, ó, ao vivo para você. Havendo coação física irresistível, não haverá crime, afastando-se a conduta penalmente relevante, o que exclui a prática de um fato típico. Opa, agora ficou direitinho a questão. A outra, vamos lá, a B. Havendo coação física irresistível, não haverá crime, afastando-se a antijuridicidade da conduta. Antijuridicidade. Havendo coação física irresistível, não haverá crime, afastando-se a culpabilidade da conduta. Será que a doutrina moderna pensa assim? Havendo coação física irresistível, haverá crime. Merecendo o agente, olha lá, haverá crime. Coloquei 2 vezes aqui, vamos arrumar ao vivo. Isso que é legal. Merecendo o agente uma redução de pena? Será que a coação física irresistível gera redução de pena? Então, nesse caso, não vai absolver? É essa que é a proposta? Será mesmo? Olha, vamos passar adiante. Pois bem, doutores, essas são as 3 questões que eu peço para que vocês respondam, né, e entreguem. Vamos fazer a correção na próxima aula. Então, e na próxima aula nós vamos tratar de... Olha ele aí, professor! Na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade que eu acabei de passar agora e vamos também ver sobre o elemento subjetivo do tipo. Olha, vai ser uma aula bem interessante, não perca. Doutores e doutoras, um grande abraço, até a próxima!